a oportunidade aí de podermos ouvir a palavra, testemunho do que o Senhor tem feito, fez e tem feito. Amém. Aleluia. Todos estão me escutando bem? Tem alguém que não está escutando bem? Sim, estou escutando com claro e bom som. Tá ótimo, que bom então. Galera, Luan, Arthur, por gentileza, já sabe como é a regra aí, tem que... Dá não, Marcelo, dá não. Tô no escuro aqui, dá não. Então liga a luz. Acabou a luz, acabou a luz. Tá vendo, Henrique? Tá vendo? Sofra aqui, Henrique? Acabou a luz, mas a internet não está desconectada, né, da energia. Tá certo, tá bom. Da luz pra ligar. Não precisa, não. Deve ser o Elon Musk lá do satélite. Starlink. Starlink. Mas amém. Senhor, te louvamos, te agradecemos por mais essa noite aqui especial. Muito obrigado. Amém, Senhor. Queremos que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor estaria, o Senhor mesmo falou isso. Cremos na tua palavra, que o Senhor é fiel. E cremos que o Senhor está aqui conosco. Teu Espírito Santo possa falar o nosso coração. Amém. Muita participação, que haja atenção aqui para ouvir a tua palavra e que todos aqui, Senhor, sejamos como um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha, porque aquele que ouve a tua palavra e pratica. Nos ajude a praticar a tua palavra, todos os ensinamentos que o Senhor tem para cada um de nós, que possamos ouvir e praticar. Não queremos, Aleluia, quando a chuva cair, transbordar os rios, mas queremos sólida sobre a rocha. Em nome, aleluia. nome de Jesus. Henrique, só um detalhe aqui antes de passar para ti ali o bastão. Benito, a semana passada, ele deixou que o pessoal à vontade para caso pergunte alguma coisa, interagir, que eu acho bem interessante essa questão ali da interação, da participação, né? E perfeito. Então, pode ser também ali, quando o pessoal quiser falar alguma coisa ali, pode... Então, pode levantar a mãozinha ali, ou então, não sei, de repente dá uma chamada, né? Ô, tio, tal. Aí eu só peço o seguinte, que a gente precisa aproveitar bastante o tempo. Então, vamos aproveitar o Henrique que está trazendo a palavra, e todos podem participar, mas quem for participar, ser breve, tá? Não se estender, falar muito, tá bom? Então, seja o mais breve possível para que outros possam participar também e o Henrique aí tenha um tempo aí maior. Tá bom, meus irmãos? Henrique. Amém. E Deus te abençoe. Amém. O meu áudio, ele tá bom para todos vocês? Tá, né? Tá falhando em algum momento? Não, né? Legal. Então, vamos lá. Eu queria, antes de iniciar, agradecer ao Senhor por essa iniciativa, Marcelo. É uma iniciativa salutar para o rebanho de Deus, é uma iniciativa que ela termina aparando algumas arestas e fechando algumas lacunas que a gente possivelmente venha a ter, porque cuidar de jovens não é uma tarefa tão simples. Os jovens, eles vivem uma ebulição, né? Ebulição de muitas coisas que se ouve, que se vê, né? Então, há uma capacidade ampla de aprender coisas novas. E o que que acontece? Geralmente, outros jovens, né, que casaram-se, eles poderiam ter um pouquinho mais de ânimo, boa vontade,
e desejo de assisti-los. E a gente percebe que aqueles jovens do passado, como eu fui, como o Marcel foi, né, que viveram intensamente o Evangelho do Reino na juventude e se casaram e vivem bem e que seguem frutificando na casa de Deus e hoje com mais de 40 anos, quase 50 anos, são estes aqueles que ainda seguem com bastante carga e zelo pelos jovens, porque é como se fosse uma retribuição daquilo que fizeram com a gente, né, Marcelo? A gente foi muito bem assistido. Eu lembro de cada casa, cada irmão casado que me acolheu, que dividiu seus bens comigo, né? Sua cama, sua comida, seu tempo, privou sua casa, sua família e filhos para poder, de alguma maneira, edificar minha vida. Bem, não foi em vão, o resultado ele foi colhido, né? E esses irmãos hoje têm intensa alegria por conta de que valeu a pena. Então, Marcel, eu quero te dizer que valerá a pena, tá? Esse desejo do teu coração de atender a apenas um, isso se multiplica, né? Hoje a gente tem aqui 16 pessoas, não sei se tem mais, mas é que eu estou enxergando aqui. Certamente, esse número ele vai crescer muito mais, isso vai, ganhar o país, eu tenho essa expectativa. Não é mais um evento para o jovem, para trazer para ele entretenimento, mas é um evento que, com algum cuidado, a gente consegue espalhar ele para todo o país, né? Espero que você consiga abordar irmãos, né, por todo esse nosso Brasil e quem sabe até irmãos brasileiros que moram fora, irmãos, por exemplo, que foram chamados, né, por uma missão e estão servindo ao Senhor em outros países, na África, na Ásia, na América, e que eles possam também dividir seus testemunhos e trazer palavra de Deus para os jovens aqui, tá? Queria agradecer a Deus pela tua vida, viu, Marcel, sua família, seus filhos, tá bom? Bem, irmãos, eu disse a Marcel do desejo que eu tinha de compartilhar com vocês o sonho de um jovem, como todos vocês aqui são jovens, né? Eu não sei se todos aqui têm abaixo de 20 anos, ou entre, sei, entre 12 e 20, se tem alguém acima disso. Mas uma coisa eu sei, independente se você tem 12, menos de 12, tem 20, entre 15 e 20, uma coisa em comum nós temos. Tivemos e vocês possuem um sonho. Então, o que eu queria compartilhar com vocês fala acerca disso: sonho e realidade, tá? Às vezes a gente precisa de um choque de realidade. E a vida ela se encarregará de fazer isso por cada um de vocês. Pode ter certeza. Aquilo que a gente planejou na juventude, eu digo a você, raramente são aqueles que conseguem se alimentar daquele sonho e usufruir dele na posteridade. É muito próprio que o sonho, em algum momento, ele foi, no melhor sentido da palavra, sequestrado por Deus. Deus tomou esse sonho e apontou um caminho que é a realidade de Deus. Eu fui um jovem, tá? Eu fui uma criança religiosa, e esse é o meu primeiro ponto, tá? Que eu queria dividir com vocês. Henrique, mas você era religioso? E o que é ser religioso? Bem, ser religioso é você estar no centro, não da vontade de Deus, mas você está no centro de todas as coisas, inclusive na periferia desse centro se encontra, além de o seu sonho, além de a sua família, além dos seus estudos, aqueles que trabalham do trabalho, esposa, tudo que você possa imaginar, inclusive Deus. Ele está fora, ele está à margem do centro. Deus existe e todas as demais coisas para satisfazer a tua vontade. Eu fui uma criança religiosa. Eu venho de um lar, de um berço católico, mas de um catolicismo no melhor sentido da palavra, praticante. Uma tia minha, ela foi freira e ela morou no Vaticano. E ela foi quem nos catequizou, ela foi quem nos trouxe todo o princípio que a nossa família guarda, né? Boa parte até os dias atuais. Só para você ter uma ideia,
foi a partir do catolicismo que eu aprendi um fundamento que ele é indissolúvel em Deus e entre nós: o casamento. O casamento é indissolúvel. Eu aprendi isso com minha tia freira, que morava no Vaticano. Eu aprendi no catolicismo, só para vocês terem uma ideia, mesmo vivendo uma vida religiosa, que um dos piores pecados que maltratam o corpo, tanto do homem quanto da mulher, é a masturbação. Então hoje eu tenho 46 anos de idade e eu posso glorificar a Deus que eu nunca cometi esse tipo de pecado com 46 anos de idade. Por que, Henrique, você nunca fez isso? Bem, porque eu aprendi na minha infância de religioso que isso era pecado, e isso desagradava a Deus, e que isso era um ato de profundo egoísmo. E eu não podia maltratar o corpo que estava sendo a habitação, e olha que eu nem tinha a consciência que eu passaria a ter depois, a habitação do Espírito Santo. Então eu não podia pecar contra o corpo, que era o templo do Espírito Santo. Então, enquanto criança religiosa, eu cumpri aquele segundo sacramento. O primeiro sacramento é aquele batismo, quando a criança não crê, tá? Para que ela não seja considerada uma criança pagã. O segundo sacramento seria a primeira comunhão, e isso aos 10 anos de idade, minha mãe não abria mão, então lá vai eu tenho imagens até hoje, tenho fotos daquele dia, não queria ir, não queria estar naquele dia, né? Porque aos 10 anos de idade, uma coisa já era muito latente em mim. Eu queria jogar futebol, eu não queria perder um dia sequer de jogo, então eu tinha que perder um domingo de futebol na praça para poder fazer a primeira comunhão, porque eu tinha que agradar minha mãe. Meu pai, embora nunca foi um pai presente na nossa vida e religiosa, ele dizia: se você não for, você vai ter muitas restrições, então é melhor que você vá. Ele não foi, ele não ia, mas ele nos obrigava a ir. Enfim, eu fui. Dos 10 aos 15 vem uma outra etapa. E talvez essa seja a etapa que ela foi o norte da minha vida. Porque depois do segundo sacramento viria o terceiro, e esse eu não cumpri, que é a crisma, que é quando a criança católica, né, depois da primeira comunhão, ela confirma a sua vida dedicada a Deus. Então, dos 15 em diante, eu partiria para um quarto sacramento, que seria o casamento. Aos 10 anos, eu participei da primeira vez, né, do corpo e do sangue de Cristo. A minha primeira vez onde eu pude comungar. Então, eu estava no caminho. O que aconteceu aí agora, né, nesse segundo ponto? A adolescência e o sonho do futebol. Então, essa criança religiosa, ela agora vai se encontrar com uma outra criança sonhadora. Tudo na minha vida, de presentes que eu ganhei, Marcel, Arthur, João, Ana Luísa, todos os presentes que eu ganhava de meu pai, todos eles faziam alusão ao futebol. Todos, todos. Meu pai nunca me deu uma bicicleta de presente, eu nunca tive um videogame, tá? Eu nunca tive, por exemplo, um joguinho de xadrez para brincar. Mas o que era que meu pai me dava? Meu pai me dava camisa de futebol, meu pai me dava jogo de botão, meu pai me dava bola, me dava chuteira. Então, o que ele podia fazer para tentar mobilizar meu coração e a minha mente para que eu me dedicasse ao futebol, ele fez. Enfim, parece que estava escrito nas estrelas. Um dia esse sonho se realizaria. Enfim, esse sonho, ele era muito forte. E eu sabia mais ou menos como trilhar o caminho, porque eu era um assíduo, é, assim, espectador de futebol. Eu sabia tudo de futebol. Eu sabia escalar qualquer time, qualquer seleção. Eu era colecionador de figurinhas. Então, Copa do Mundo, eu tinha figurinha. Antigamente, as figurinhas da Copa do Mundo, elas vinham em chicletes. Não sei se o Marcel lembra disso. Ping-pong era um chiclete que tinha e a gente tinha as figurinhas. Lembra, Marcel, disso? Henrique, você tá de brincadeira. Eu sou de sangue pra cá, você é mais velho. Hoje que o negócio ficou mais chique, né?
Aí você compra um pacotinho, aí vem lá as figurinhas, às vezes vem repetida. Mas aquela coisa que a gente brincava de bafo-bafo, lembra? Para poder ganhar a figurinha do outro. Então, ali eu sabia tudo de futebol, né? Na rua, na escola, eu era sempre aquele que era o primeiro a ser tirado da brincadeira, né? Para poder fazer parte do time. Eu era um menino prodígio no futebol. Tanto é que o meu primeiro contrato de atleta de futebol ele vai acontecer ali entre 17 e 18 anos, né? Mas enfim, eu sou paulista, tá? Meu pai é sergipano, juntamente com minha mãe. Meu pai casa com minha mãe e vai morar em São Paulo. Em 1989, meu pai ele volta para Sergipe e aqui eu chego aos 10 anos de idade. Eu sou matriculado em uma escola, ali eu encontro um amigo chamado Sandro, e esse amigo disse assim: Henrique, eu percebi que você sabe jogar futebol. Eu faço parte de uma escolinha de futebol e eu queria convidar você para fazer parte desse time. E eu fui fazer um teste. Os treinadores eles gostaram, isso eu tinha 10 anos. Os treinadores gostaram e eu passei a fazer parte dessa escolinha aqui em Aracaju. Aos 12 anos de idade, eu fui fazer um teste em um time lá em Pernambuco chamado Santa Cruz. Só que não tinha a minha categoria. Como treinador, ele levou 10 jogadores para fazer teste, né? E eu fui nessa viagem, treinei até num time mais velho, um time de 15 anos, era um infantil. Fiz um bom treino, mas como eu era muito novinho, eu tinha que esperar 3 anos para poder jogar no Santa Cruz. Bem, o tempo passou. Quando foi em 1992, em dezembro, ele me levou para fazer um teste no Bahia. Então foi a primeira vez que eu fui à Bahia, né? Eu fui fazer um teste e não fui aprovado nesse teste. Quando foi no ano de 92 ainda, tá? Ele me leva para fazer um outro teste no Esporte Clube Vitória. E no Vitória eu tive a felicidade de ser aprovado, né? Então, agora eu tenho 14 anos, estou deixando minha mãe, estou deixando meu pai, estou deixando minhas irmãs aqui em Aracaju, e aos 14 anos fui morar em Salvador, né? Numa casa, dentro dela moravam 80 jovens, assim como vocês, mas tinham alguns adultos, né? Então, éramos 80 de todos os estados do Brasil, né? Ali eu passei a ter uma miscigenação de amigos, um processo de cultura bem amplo. Hoje eu consigo identificar pelo sotaque a maioria das pessoas com quem eu converso, pela experiência que tive com gente do Brasil inteiro naquele período, que foi de 1992 até 98, jogando no Esporte Clube Vitória. O que acontece? Eu chego lá aos 14 e sabia o que eu tinha que fazer para poder trilhar esse caminho até o time profissional. Aos 15 anos, eu ia ter que confirmar aquilo que minha família tinha me encaminhado, a crisma. Eu já estava fazendo o cursinho para ser crismado numa igreja católica em Pituaçu. E o que aconteceu? A gente tinha um grande mantenedor no clube. O nome dele é João Antônio Ferreira. Que nome bem sugestivo, né? E o Ferreira, ele tinha uma esposa, tem até hoje, e ela congregava na primeira igreja batista ali do Itaigara, ali Iguatemi e Itaigara. E ela pediu a ele: Ferreira, esses meninos, eles vivem sem pai, sem mãe, sem família. Seria possível a gente fazer um culto de ação de graças para que a gente pudesse louvar o Senhor, que a gente pudesse trazer uma palavra, enfim. Aí ele disse: Diana, eu vou conversar com o diretor, eu acho que não vai ter problema e a gente vai sim fazer isso. Bem, a solicitação foi feita, o diretor permitiu, e nesse dia ele não deixou ninguém ir para a escola. Todos os meninos ficaram na casa e houve um culto. Foi a primeira vez na minha vida que eu participei de um culto, com um pastor que leu a Bíblia, que perguntou se a gente entendeu, quem quisesse tirar dúvida, louvamos a Deus, foi um negócio maravilhoso. Só que, dentre aqueles 80 garotos do Brasil inteiro, na hora que ele perguntou se alguém ali era cristão,
se alguém ali era evangélico, essa foi a palavra, eu fiquei em estado de choque, porque só uma mão se levanta, cristão, naquele dia. O que acontece? Ele foi convidado para poder, a partir daquele dia, dar assistência aos jovens que tomaram a decisão de seguirem a Jesus. O pastor perguntou: quem gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Bem diferente do como a gente pratica hoje, né? E muitos ali levantaram as mãos. Eu não levantei a mão, com vergonha, mas eu abri o meu coração naquele dia. E naquele dia eu tomei a maior decisão da minha vida. E eu sabia que eu ia sofrer retaliação familiar. A partir daquele momento, eu comecei a viver os maiores conflitos da minha vida. Eu morava no mesmo quarto que esse jovem, né, cristão, e eu lembro que os meninos que levantaram a mão, eles passaram a frequentar o quarto dele e eles ouviam a proclamação do evangelho. Ele lia todas as passagens acerca de Jesus, todas as curas que Jesus havia feito, todos os seus milagres. E no quarto, como eu não tinha levantado a mão, porque eu tinha um compromisso familiar, eu só ficava como ouvinte. Mas tudo aquilo que eu ouvia, eu guardava no coração. Mas eu tinha que tomar uma decisão, tá? Eu precisava me decidir pelo Senhor. Um amigo meu de Brasília, que fazia o cursinho de Crisma junto comigo, um dia ele pergunta se eu não ia, né, para o cursinho. Eu disse para ele que não ia mais, que Deus estava fazendo algo diferente comigo. E o que aconteceu? Passou alguns dias, eu recebi uma triste notícia, né, que meu pai tinha sido assassinado em um assalto. E naquele dia eu ainda não tinha tomado a minha decisão. Naquele dia eu tomei uma decisão, que era de abandonar o futebol e de voltar e ficar em Aracaju com a minha mãe, com as minhas irmãs. Eu disse à minha mãe: mãe, eu não quero mais jogar futebol. Eu estou desistindo agora dessa carreira porque eu preciso ficar aqui, eu preciso trabalhar, eu preciso ajudar a senhora e minhas irmãs. Aí ela me disse: filho, você agora precisa voltar, porque agora mais do que nunca a nossa família vai precisar de você. E eu voltei para Salvador. Quando eu volto para Salvador, acontece um outro problema. Eu machuquei o meu joelho. Então eu já numa progressão importante, eu já era titulado juniores, né? E aconteceu que essa lesão, ela me colocou para tomar a decisão que eu fiquei retardando. Era para eu ter tomado essa decisão antes, era para eu ter tido coragem de decidir pelo Senhor. Mas a lesão me fez lembrar de tudo que aquele jovem, tá, chamado Marcelo, ele lia para os outros jovens. E ali eu tomei uma decisão de coração. Inventei de desafiar Deus. Pense na doideira. Eu disse: Deus, tudo aquilo que eu ouvi, tudo aquilo que eu vi, Marcelo pregando, falando, todos os milagres que o Senhor já produziu e fez, eu entrego a minha vida ao Senhor. Se o Senhor me ajudar a não parar de jogar futebol por conta dessa lesão, me cura, Senhor. Eu creio que o Senhor tem todo o poder. Eu já li, eu já vi o Senhor fazendo isso. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Me cura, não deixa esse sonho morrer na minha vida. Resultado: eu não parei de jogar futebol. Eu segui jogando futebol, mas eu precisava operar. Na minha operação, eu tinha que fazer 2 cirurgias. Eu rompi 2 ligamentos do joelho direito. O ligamento colateral externo, que é mais simples, e o ligamento cruzado anterior, que é mais complexo. No dia da cirurgia, os médicos reunidos me disseram que eu ia fazer primeiro ligamento colateral externo e posteriormente, só que no mesmo ato cirúrgico, ligamento cruzado anterior. Segundo o relato deles,
Assim que encerrou a primeira cirurgia mais simples mesmo, a recuperação dela era de no máximo 4 meses e ligamento cruzado de 6 meses. O que acontece? Encerra a primeira cirurgia, eu acordo e eu pergunto para os médicos: doutor, a cirurgia foi tudo bem? E eles disseram: Henrique, maravilhosamente bem, só teve um problema. Eu disse: qual o problema, doutor? Quando a gente estava encerrando a primeira cirurgia, o foco no centro cirúrgico, não sei se alguém aqui já operou, mas há uma luz muito intensa no centro cirúrgico, tá? Ela fica no centro daquela cama ali que você está deitado para poder realizar a cirurgia. Segundo eles, essa luz ela apagou e ela acendeu. E eles ficaram com medo de fazer a segunda cirurgia. Eles me engessaram e disseram que com 30 dias eu tinha que voltar. Bem, 30 dias se passam e eu volto para o hospital e eles fizeram uma avaliação, perceberam que por conta do gesso eu estava bastante atrofiado e estava com muita rigidez na articulação. E eles disseram: Henrique, você tem que fazer fisioterapia, daqui a 15 dias você volta e a gente reavalia. 15 dias depois eu voltei e o resultado, eles disseram: a gente não vai poder te operar, porque não há mais lesão no seu ligamento cruzado anterior. Então você vai ter que voltar, encerrar seu processo fisioterápico e você vai ter que voltar a jogar. Se você sentir essa lesão, a gente te opera. Enfim, isso foi em 1995. Então, de lá para cá, eu nunca mais tive contato com os médicos. Joguei a minha carreira inteira. Enfim, é a partir dessa lesão que eu entrego a minha vida ao Senhor. Então, no meu primeiro contato com Deus, não foi nesse ambiente que a gente tem hoje, tá? Com a forma de vida, o evangelho do reino que a gente conhece hoje. Era numa outra maneira de viver. Que eu agradeço a Deus, tá? Pela oportunidade que tive de ouvir o evangelho por boca de pessoas que amavam ao Senhor, pessoas sérias, pessoas nobres, pessoas que doaram suas vidas em prol de 80 jovens. Só para você ter uma ideia, Marcel, Arthur, João, dessa casa, dessa época, muitos pastores surgiram, tá? Nessa época, dentro dessa casa, surgiram muitos diáconos, muitos líderes, muitos homens de Deus que a gente tem contato até os dias de hoje. Gente que está espalhado pelo mundo, tá? Gente que está aí em muitos países, que saíram dali de dentro, inclusive fruto das reuniões que tínhamos, né, dentro dos quartos, reuniões escondidas, porque o diretor não nos permitia fazer as reuniões. Ele tinha permitido aquela reunião maior porque era o maior investidor do clube, que injetava dinheiro dentro do clube para manter aquela meninada toda. Mas depois que a coisa começou a crescer lá dentro, ele não permitia. Então, muitos até hoje se convertem e mandam notícias dizendo que nunca esqueceu aquele avivamento que aconteceu dentro daquela casa. Então, o que acontece? Esse tempo, ele começa a avançar, aquilo que era um sonho estava próximo de se tornar realidade, porque até então eu sou um jogador de futebol amador, mas em 1997, lembre que eu cheguei lá em 92, em 97 eu assino meu primeiro contrato de futebol profissional. Tive a felicidade de me tornar campeão baiano, né, em 97 e campeão da Copa do Nordeste, ali no Vitória. Quando foi em 97, um amigo que morava na casa me deu esse livro para ler. Vê se dá para ver o título aí. O Discípulo, Juan Carlos Ortiz. Ele disse assim: Henrique, eu vejo que você se dedica muito a Deus. Eu queria te dar um livro para você ler. Leia e depois você faz o resumo daquilo que você entendeu. João e Maria Melo levantou a mão. Pode falar, Eu João. queria saber, sobre esse livro, será que dá para comprar? Muito. Dá para comprar muito, tá?
Ele tá na Amazon, você encontra ele no Mercado Livre, tá bom? O Discípulo Juan Carlos Ortiz. O que que acontece? Eu começo a me alimentar dessa obra. E as coisas que eu li aqui, eu dizia, que maravilha, que bênção, porque eu tô vendo o livro de Atos que leio quase todos os dias, aqui dentro. E eu ficava pensando, como é possível? Que obra encantadora. E dizia, será possível alguém viver isso? Porque na minha cabeça isso só era possível ser vivido no livro de Atos, a igreja do primeiro século em Jerusalém. Na minha cabeça não havia possibilidade de alguém viver aquilo. E eu termino o livro e percebo que era possível. Como? Quando eu entreguei o livro ao Edu, o Edu hoje é pastor lá no Amapá. Edu disse assim: Henrique, o que que você achou do livro? Eu disse: Edu, eu nunca li nada igual. Ele disse: sim, mas me fale da obra, o que que você entendeu? Eu disse: Edu, lindo, livro de Atos puro. Uma pena que ninguém vive isso. Ele disse: vive. Eu conheço um grupo de irmãos que vive exatamente isso daqui. Aí eu digo: mano, é impossível. Ele disse: eu vou te levar lá. E ele me levou no Galpão de Brotas, em 1997. Quando eu chego no Galpão de Brotas, primeiro impacto, não eram as cadeiras que eu estava acostumado a ir para os cultos. Segundo impacto, quando eu vi um grupinho de homens abraçados, reunidos, ali na frente, próximo do microfone, e eu comecei a ver multiplicação de pequenos grupos de pessoas orando, eu digo, meu Deus, o que é isso? E eu lembrava do livro. Quando eu vi que um homem vai lá na frente de óculos escuro, eu digo, meu Deus, de óculos escuros, isso é uma ofensa a Deus, mas eu lembrava do livro, Quebra das Tradições Evangélicas. Outro choque, a pessoa que estava responsável pelo encontro não estava de paletó e gravata. Eu disse, meu Deus, não é possível. De camiseta, isso é uma ofensa a Deus. Aí eu lembrava, Quebra de Tradições Evangélicas. É o livro. Aí eu digo, meu Deus, que negócio maravilhoso. E para fechar mesmo, aquele que começa a oração orando de olho aberto. Aí eu digo, não, não pode, não pode. Aí, para fechar mesmo assim o caixão, o cara chamou Jesus de você. Eu digo, não, não pode. O cara chama Jesus de você, Jesus é o Senhor, rapaz. Eu digo, meu Deus, tá tudo errado, tá tudo equivocado aqui. Aí eu lembrava. Cada questionamento que eu fazia, eu lembrava do livro, né? E depois eu descobri, a partir dos irmãos, que o Juan Carlos Ortiz ele foi companheiro de Ivan Baker, né? Seria esse que fomentou no nosso coração, na nossa mente, aquilo que vivemos hoje. Foi aquele homem que Deus usou para trazer para o Brasil o Evangelho do Reino, né? Então aí eu entendi, disse assim, opa, eu sabia que tinha alguma coisa diferente, né? E aí é, seriam aí os meandros, né, da minha conversão. No ponto 4, eu acho que eu já falei também, a realização do sonho. Eu tive a felicidade de jogar em alguns clubes e Deus me abençoou bastante. Onde eu pisava os pés para jogar, o time ele se sagrava campeão, né? Eu fui campeão 2 vezes no Vitória. Depois o treinador que me puxou dos juniores para o profissional no Vitória foi contratado pelo América de Natal. Aí eu fui campeão no América de Natal da Copa do Nordeste, em cima do Vitória. Eu me tornava o segundo jogador da história a me tornar, né, bicampeão da Copa do Nordeste, e primeiro consecutivamente. Então, dali eu vim aqui para Sergipe porque tinha tido uma experiência que não foi exitosa em Portugal, e voltei para o Brasil. Vim para o meu estado, aqui joguei, fui campeão também estadual, depois fui para o 13 da Paraíba. Lá eu fui bicampeão, ganhei 2 vezes o campeonato paraibano. Depois eu fui para o Londrina do Paraná. Para ser campeão jogando no Londrina é um negócio assim, quase beirando o impossível. Mas a gente fez uma campanha muito linda, né, naquele ano. E eu ainda joguei em 2 outros clubes bem pequenos, mas aí eu já estou no grande conflito da minha vida.
porque ali eu já identificava claramente o Evangelho do Reino. Ali, aquela criança religiosa, ela já não existia mais, mas ainda haviam nuvens na minha cabeça de religiosidade, de que Deus tinha que me abençoar, de que Deus tinha que me fazer prosperar, de que Deus podia me ajudar a romper barreiras. Enfim, o Evangelho do Reino entrou na minha vida e fez, no melhor sentido da palavra, uma varredura de tudo aquilo que era humano. E aí, o que que eu fiz com isso? Eu saí a pedir conselhos a todos os pastores entre nós. Isso eu já estou ali em 1998, quando eu conheci Marcel ali aproximadamente, e eu já estou vivendo o conflito. Eu queria deixar de jogar futebol, eu queria parar, eu queria me dedicar exclusivamente a Deus, à obra, ao serviço, fazendo discípulos, era o que eu queria. Mas eu sabia que se eu tomasse aquela decisão, eu me tornaria um peso dentro da minha casa, dentro da casa de minha mãe, né? Que agora é uma viúva, que tem 2 filhas, e sem trabalhar eu seria muito pesado para ela. O que que aconteceu? É, eu vou para Salvador, especificamente conversar com 3 pastores, tá? Dos 3, 2 vocês devem conhecer. Eu fui conversar com o Evangevaldo, o Vanginho, e fui conversar com o Benito. Eu não sei, mas parece que eles fizeram um retiro para decidir o conselho que iriam me dar, porque os 2 falaram a mesma coisa. E eu nunca me esqueci. Eu tenho a fala deles dentro da minha cabeça. Eles disseram: Henrique, existem 4 bússolas para se tomar uma decisão. 4. A primeira bússola é a palavra. A agulha magnética da primeira bússola, ela aponta para o norte e ela não tem nenhuma oscilação. Ela está aqui, rígida no norte. É a palavra. A palavra, ela é inquestionável. A palavra de Deus, ela é o alvo, é o tiro certo. Ninguém nunca errou quando tomou as principais decisões da sua vida permeado nas Escrituras. Mas eles disseram, existe uma segunda bússola. A segunda bússola são os conselhos. Os conselhos têm também uma agulha magnética. Essa agulha magnética, ela também aponta para o norte. Só que essa agulha magnética, ela fica só um pouquinho oscilante, tá? Aí eu pergunto, por que que a primeira não oscila e a segunda, ela tem um pouquinho de oscilação? Porque eu não me torno um rebelde, eu não entro em rebelião contra Deus, se eu não sigo um conselho. Mas se eu repetidas vezes não acato conselhos, isso já me coloca numa situação de interrogação. Por exemplo, há um texto que diz assim: na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, a gente pode se cercar de conselheiros, porque quem anda sozinho erra mais fácil. Então, ter bons conselheiros, parem para pensar, os grandes reis dos tempos bíblicos, todos eles, sem exceção, tiveram sábios conselheiros. Então, por que eu optaria em não ter sábios conselheiros? Então, eu ia em busca dos conselhos e os conselheiros me diziam a mesma coisa, tá? Terceira bússola. Terceira bússola, ela diz assim: ela é nada confiável. Qual é ela? A voz do Espírito no meu coração. O coração do homem é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, a voz do Espírito no coração tem uma agulha magnética que ela está lotada de nuvens. Então, quase nunca você enxerga a agulha por conta das nuvens. Então, quem toma decisões pela voz do Espírito no coração corre seríssimos riscos de balizar a decisão para aquilo que o olho e a mente julga ser o melhor. Então, eu posso te dar um exemplo na minha própria carreira, tá? Existem 2 Flamengos no Brasil, o Flamengo do Piauí e o Flamengo do Rio de Janeiro. Vamos imaginar que os 2 Flamengos fizessem a mim uma proposta e um Flamengo me oferecesse, sei lá, R$ 500 mil por mês.
e o outro Flamengo, R$ 5.000 por mês. Você acha que eu optaria por qual dos dois Flamengos? Não há dúvida, não é? Aí eu vou orar. Na minha oração, o que é que eu vou pensar? Antes mesmo de orar, eu já estou pensando, rapaz, R$ 500.000 por mês em um ano, meu pai do céu, eu vou ganhar tanto dinheiro, eu vou poder ajudar tanta gente, eu vou poder parar de trabalhar, eu vou poder ter uma aposentadoria tranquila. Ah, mas se eu for para o Flamengo do Piauí, 5.000, eu vou ter que trabalhar muito ainda. Então, muitas vezes, quando a gente vai tomar uma decisão, a gente se assemelha. Não sei se vocês lembram, mas alguns cavalos, eles têm uma tapa, né? Ou então eles usam antólios. Para quê? A visão do cavalo, ela não é igual à nossa. Os nossos olhos, eles estão bem próximos, tá? Então a gente consegue ter uma visão com ampla nitidez. A gente tem amplitude na nossa visão, tá? Então a gente tem uma visão ao longo alcance. Os cavalos, eles não têm essa visão que nós temos, porque os seus olhos, eles estão mais espaçados. Então eles têm, ó, uma visão com uma periferia mais abrangente. O que é que isso faz com ele? O cavalo se distrai, se dispersa facilmente. Então, o seu dono coloca nele uma tapa ou então antolhos para ele olhar apenas para frente. Então, muitas vezes, a gente toma conselhos não olhando, tá? Só para frente. A gente toma os nossos conselhos, ó, olhando só para coisas que ficam nos arredores. Então a gente termina tomando as decisões de maneira distraída. Por isso a gente precisa de conselheiros para poder nos apontar o melhor caminho. Porque às vezes a gente não enxerga o melhor caminho nas escrituras pelo fato de não conhecê-las com a dimensão que a gente poderia conhecer. E aí o conselheiro sábio vem e diz assim: olha, Henrique, o que você está pensando é legal, mas você já parou para pensar nessa outra situação? Que um Flamengo te pagando 500.000 por mês, isso pode te trazer honra, fama, tudo humano, tá? Honra, fama, dinheiro, mulher, status, glória, poder, e você pode perder a fé? E aquele outro time que está te oferecendo menos, você já parou para pensar se tem a igreja de Deus naquela cidade? Se ali você vai ser amado, acolhido, nutrido, apacentado, edificado? Você vai abrir mão disso para morar numa cidade que vai te dar melhor salário? Então, o conselheiro ele tem esse poder. Muitas vezes a gente abre mão dos conselheiros porque a gente julga em nós mesmos a possibilidade de tomarmos a melhor decisão. Então, a terceira bússola, ela é pouco confiável. É a voz do Espírito no coração, tá? E o coração do homem ele é corrupto, né? Ele é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E a quarta bússola, e essa aqui, ela são as circunstâncias da vida. Muitas pessoas decidiram por conta da circunstância. São as portas que se abrem, tá? Há caminhos que para o homem parecem de luz e vida, e ao final é caminho de morte. Henrique, essa última bússola, ela tem agulha magnética? Tem, mas ela fica assim, ó, circulante. Ela nunca para, tá? Então, se eu pudesse te falar agora, na tua juventude, eu preciso tomar uma decisão. 4 bússolas. Opte pelas 2 primeiras. Abomine as 2 últimas, sendo que a terceira, a voz do Espírito no coração, deixe com que os conselheiros e a palavra a possa julgar. Não seja juiz de si mesmo, julgando que a tua decisão é correta, tá bom? Então, sujeite essa terceira bússola, porque Deus falou comigo, será mesmo que foi Deus? Sujeite essa decisão a um conselheiro. E aí, o que acontece? Quando eu disse lá atrás que parece que eles reuniram e disseram a mesma e pensaram em me dar o mesmo conselho, olha o conselho, Marcel, qual foi? Henrique, se eu te pedir para parar de jogar futebol e você vier no futuro a ter dificuldade econômica e padecer necessidade, é possível que você me culpe.
Se eu te disser, continue jogando futebol, e você ganhar muito dinheiro, e você possuir tamanha fama, e você possuir tamanho conhecimento, tá? Do público que gosta de futebol, e isso envaidecer você, e você se tornar soberbo e perder a fé. Isso também pode ser um motivo de culpa, porque você pode dizer assim: poxa, vocês me pediram para parar de jogar futebol. Vocês não sabiam que eu ia perder a fé? Vocês pediram para que eu continuasse jogando futebol. Vocês não sabiam que eu ia perder a fé porque não me mandaram parar. Eu iria obedecer. E no outro caso também. Por que vocês me pediram para parar de jogar futebol? Agora eu estou vivendo uma situação deplorável. Vocês sabiam disso? Por que me pediram para parar? Aí eles disseram, né? Henrique, essa decisão, quem tem que tomar é você. Você precisa orar. Você precisa ouvir Deus. Você precisa ser sensível para poder tomar uma decisão onde você jamais poderá culpar uma única pessoa sequer, muito menos Deus. Enfim, eu tive aí em Salvador, Marcel, em 98, em novembro, tá? Fui na casa de Evangevaldo, fui na casa de Eduardo Bulhosa e fui na casa de Benito. Saí daí com esse conselho. Bem, como eu circulei o Nordeste, depois eu fui parar aí no Sul, fiz a mesma coisa com todos os pastores que tive contato. Vinícius em Maceió, porque eu também joguei em Maceió. Samuel em Campina Grande, porque eu morei em Campina Grande. Em Londrina, quem dava assistência aos irmãos em Londrina era pastor de BH. Não sei se você lembra o nome dele agora. Pastor de Minas, Carlos que tem Cardoso. uma Carlos Cardoso. Mano, eles disseram a mesma coisa. A mesma coisa. Veja esse aspecto da unidade como é forte em nós. O mesmo parecer. Nenhum teve um parecer diferente. Pensavam a mesma coisa, falaram a mesma coisa, sentiram a mesma coisa, tiveram o mesmo parecer e, por fim, lutaram o mesmo combate em meu favor. Eu tinha que tomar essa decisão, tá? E essa decisão eu tomei no dia 12 de fevereiro de 2002, dentro de um ônibus vindo de Maceió para Aracaju. Ali eu decidi. Eu decidi que nunca mais na minha vida eu jogaria futebol profissional. E eu sabia o que ia acontecer comigo profissionalmente. Eu sabia que eu ia ter dificuldade financeira, eu sabia que eu ia ter que me qualificar profissionalmente. Para isso, eu teria que estudar. Mas até eu terminar uma graduação, eu tinha que trabalhar daquilo que aparecesse para poder prover sustento dentro da casa de minha mãe. Eu fui para a Itália jogar futebol. Eu joguei futebol na Alemanha, Estados Unidos, Portugal. Mas eu estava trabalhando, logo quando deixei de jogar futebol, de vendedor de carteirinha de estudante. Foi o primeiro emprego que um irmão me deu. Depois eu fui trabalhar de motorista. Depois eu fui trabalhar em um posto de combustível. Depois eu fui trabalhar de vigilante. Mas tudo isso estudando, né? E é trabalhando nessas profissões que a gente olha assim, Henrique, como é possível? Você deixou de jogar futebol para poder trabalhar disso. Um desses trabalhos eu entrava às 11 horas da noite e saía às 6 da manhã. Depois de estudar, entrava na faculdade às 18h20, saía às 10, né, às 22, e às 11 entrava no trabalho, nesse posto. No posto eu ficava de 11 às 6 da manhã. Trabalhava 5 dias para folgar um. Minha cabeça já não era mais a mesma. Minha memória estava bem fraquinha, né? Mas é nesse período que eu pedalava uma bicicleta que eu nem tinha, era de minha irmã, Eide. Essa corrente caía, aí eu metia a mão na corrente, sujava a mão de graxa e ficava olhando. Meu Deus, os meus amigos na hora dessa estão descansando no hotel 5 estrelas para poder jogar amanhã, estão comendo do bom e do melhor. Eu estou aqui. Meu Deus, me ajuda, Senhor. Eu não quero desistir dessa decisão. E o Senhor dizia: a minha graça, Henrique, te basta. Uma palavra eu tinha dito a Deus dentro do ônibus. E eu digo ela todos os dias. Eu disse: Deus, Noé demorou 120 anos para construir uma arca. Ninguém acreditou nela.
Ninguém tinha ideia do que ia acontecer. Talvez o Noé construiu por obediência, porque nem a família queria que ele construísse. Porque como acreditar em alguém construindo uma arca no meio do deserto durante 120 anos? Mas ele confiou em Deus e fez tudo exatamente como Deus pediu para ele. Resultado: Noé era um homem de bom coração, era um homem reto, um homem justo. Certamente um homem na idade que tinha, né, e quando a gente vai avançando em idade, a gente é mais compadecido de muito mais pessoas. Eu fico imaginando, aquela arca, a hidrodinâmica dela era péssima, era uma caixa, era retangular, similar a uma caixa de sapato, mais esticada, se a gente fosse pensar no formato. Então, hidrodinâmica zero. Essa arca, ela não tinha nem leme, né, lá embaixo, ela também não tinha o timão. Quem foi que conduziu aquela grande caixa? O próprio Senhor. Mas o que melhor me marca ali é o seguinte: imagina quantas pessoas bateram na madeira pedindo para entrar. E Noé não podia abrir, porque Deus fechou a arca por fora, não foi por dentro. Ela foi fechada, ela foi vedada por fora, só Deus podia abrir. Então eu disse assim: Deus, assim como essa arca, que o Senhor deu toda a orientação como sábio construtor e arquiteto. Noé constrói, não tem timor e não tem leme, nenhum homem poderia conduzir. Conduz a minha vida, Senhor. Conduz a minha vida, me leva para onde o Senhor quiser. Eu estou disposto e disponível para fazer o que o Senhor quiser de minha vida. E assim foi. Então eu fui trabalhando, e são nesses trabalhos, né, de menores expressões para a sociedade, que eu tive a felicidade de conhecer a minha esposa, né? Na época, ela morava numa cidade chamada Estância. Eu já estou encaminhado, eu estou trabalhando nessas profissões que falei, mas eu estou encaminhado já, porque eu estou fazendo faculdade, né? Estou fazendo geografia, licenciatura em geografia, e estudando e trabalhando. Então, aquela rotina, tá, de quem não se preparou para a vida. Por isso que eu peço a vocês, jovens, se preparem para o que vem pela frente, tá? Eu sei que talvez alguns aí estudam em casa, tá bom? Então, estudar em casa não quer dizer não estudar. Estudar em casa é a oportunidade de estudar de verdade, tá? De dar o seu melhor, de não procrastinar, não deixar para amanhã, tem que fazer hoje. Prepare-se para o que virá pela frente. Então eu fui me preparando, só que eu tinha aí, era 24, 25, 26 anos, imagina. Eu me caso aos 27 anos. Então eu tive que me preparar pós-tempo de um jovem. Um jovem, ele tem todo o tempo do mundo para se preparar. Ele tem energia, ele tem vigor físico, ele está pronto, a capacidade intelectual dele está pronta para receber as informações corretas, inclusive até para tomar a decisão acerca daquilo que ele vai querer fazer como profissão no futuro, se virá a partir dos estudos, ou se vai ser empreendedorismo, entendeu? Se ele vai cair no ramo do empresariado. Então ele pode decidir se preparar. Tá? Isso não quer dizer que você não possa mudar de carreira ao longo da vida. Eu mesmo eu mudei 5 vezes de carreira ao longo da minha vida. Fui jogador de futebol, fui vendedor de carteirinha, fui motorista, fui trabalhando em posto de combustível, né, e vigilante, até alcançar a profissão que eu tenho hoje, que é professor de geografia, tá? E aí eu precisava encontrar alguém para ombrear comigo aquilo que mais ardia no meu coração. Porque desde o dia que eu decidi que Jesus seria o meu Senhor e não mais eu seria um religioso, onde o meu Senhor estava fora do centro da minha vida, eu ardeu em mim um sonho. Eu queria muito, muito, muito cuidar de vidas, tá? Eu queria ser um discipulador. Eu queria poder contribuir da maneira como o meu discipulador, ele contribuía com a minha vida. Eu sabia que eu tinha que orar, eu tinha que estudar muito, porque eu tinha que ali me alimentar das escrituras, das apostilinhas, né? Então eu tive que aprender para poder ensinar, porque das últimas palavras de Jesus,
é ensinar a guardar. Então, só é capaz de ensinar a guardar aquele que já tem guardado aquilo que lhe foi ensinado. Então, como ensinar alguém a guardar se você não tem um ensino guardado? Então, pensei, eu tenho que aprender. Que demore até o primeiro discípulo vir. Que demore até a primeira vida vir, né? Mas, graças a Deus, não demorou tanto. Então, um outro desejo, ele foi ardendo dentro de mim, que era de me tornar companheiro de alguém na casa de Deus, né? De ter um companheiro de obra. E o Senhor me presenteou com um companheiro de obra. Então as coisas elas foram sendo facilitadas, porque agora eu podia dividir algumas cargas. Ali eu aprendi a me sujeitar, porque é muito fácil se sujeitar ao pai, à mãe, ao discipulador, ao pastor. Difícil é se sujeitar a alguém que é um igual a você. Então, se sujeitar ao companheiro, que está basicamente no mesmo nível de graça e entendimento, era mais difícil. Então, aprendi a sujeição, aprendi a ser transparente, porque aquele andava comigo mais do que o meu discipulador, porque estávamos juntos com maior frequência. Então, aprendi a transparência, aprendi a amá-lo e ele também a me amar nas nossas debilidades. Aprendi a honrá-lo, tá? Com aquilo que tinha, a falar bem dele em todo o tempo. Aprendi também a ser longânimo com suas dificuldades e erros. Então, Deus me deu de presente um amigo. Um companheiro é um amigo. Uma companheira de obra é uma amiga que a gente vai levar para a vida toda. Só para você ter uma ideia. O meu companheiro de juventude, de obra, ele não é mais meu companheiro hoje, tá? Mas ainda é o meu amigão hoje. Porque as coisas foram ganhando outros ares. Porque um outro desejo ardia no meu coração. Eu queria liderar a igreja na casa. Então eu queria cuidar de vidas. Então, só não cuidar agora como um discipulador apenas. Eu queria cuidar de maneira mais ampla. Então eu tinha que ler, tinha que estudar muito mais e tinha que me cercar de outros irmãos mais maduros, com mais serviço. Então fui ali auxiliando o meu líder. Então houve uma necessidade e eu passei a substituí-lo em algumas oportunidades. A partir daí, ele foi informando a desenvoltura que eu vinha tendo, né? A graça que Deus havia depositado em mim. Então, ele vai e me anuncia que possivelmente, com o tempo, se permanecesse fiel ao Senhor, né? Se permanecesse agraciado por Deus, sem me atrapalhar no caminho, eu poderia liderar a igreja na casa. E graças a Deus isso aconteceu. Eu era ainda um homem solteiro quando Deus me presenteou com a liderança. Só que eu tinha que fechar uma lacuna, porque ali eu estava cuidando de homens que eram casados, de mães e pais que tinham filhos. Então eu precisava de uma esposa. Então, para escolher a minha esposa, eu precisava primeiro ter nela uma amizade muito grande. Então, eu digo sempre para ela, se ela não tivesse chegado até mim, dificilmente ela seria minha esposa. Dificilmente, porque eu tenho muita dificuldade de... Deixa eu matar um bichinho que tá por aqui, viu? Rapidinho. E aí alguém se prepara para perguntar alguma coisa. Rapidinho. Ai, Pode perguntar que eu tô ouvindo, viu, Marcel? É, e a, e Tô a, com o Bluetooth aqui. e a esposa, o pré-requisito para a esposa era que o marido matasse bicho. Pronto, já foi. Já peguei aqui um bichinho. Pra matar. Já O foi. pré Já foi, Marcelo. o pré da esposa é que tinha que matar bichinhos ou não ter medo de bichinhos? Daí fica a pergunta. Marcelo, vou te falar um negócio. Pense num homem com medo de alguns bichinhos. Não posso ver uma ratazana. Tenho ojeriza, nojo. Barata, meu Deus, não me manda matar. Matei um aqui agora para mostrar para vocês que é possível matar uma coisa que você tem nojo. Barata, eu tenho um nojo demais. Mas matei. Matei, dei umas pancadinhas nela, Mas é ela nojo. foi embora. Agora,
Se tiver uma cobra, meu amigo, chega o babo para matar. Entendeu? O babo, assim, é um negócio que eu gosto de matar cobra. Aqui em casa eu já matei 5 cobras. Então temos que Mas ver que medo é esse que você teve na sua infância, que agora, hoje o medo da barata. pronto. Da barata eu não sei, é nojo. Agora de rato, aí eu tenho a história, não vou contar a história aqui, a história é estranha, mas é um trauma, assim, terrível. Entendeu? De você com dor de barriga, vou contar, tá com dor de barriga, aí você olha pro vaso, não saiu nada ainda, porque é uma cólica. Mas de repente você percebe um barulhinho no vaso. Assim, mas não saiu nada ainda. Quando você olha, o rato. Aí eu disse, não, não pode. Aí eu disse, pai, me ajude. Aí meu pai, meu filho, o que que aconteceu? Eu disse, pai, um rato apareceu aqui. Aí meu pai, inteligente, né, veterano, aí disse assim, filho, se aparecer um rato aqui, é porque esse rato ele está na tubulação de esgoto. Meu pai fez o quê? Foi para o fundo da casa, quebrou a parte de laje do fundo da casa, né? A parte que umas placas de concreto. Ele sai quebrando, rapaz. Era tanto rato, tanto rato, tanto rato. Isso eu devia ter uns 9, 9 não, uns 10, 11 anos. Não tinha ido embora para Vitória ainda, né? E ali, a partir daquele momento, Henrique e rato não combina. Eu Credo. sempre penso que o Conseguiu rato vai querer me morder, vai querer. Hã? conseguiu matar o rato? Não, meu pai matou todos. Hoje aqui em casa só quem mata rato é Joaquim. Mas Joaquim é o homem do rato. ele voltou de novo para a tubulação por baixo ali Voltou e meu pai matou ele por lá, porque a tubulação estava perfurada. Ah, Então ele entrava pela terra, passava embaixo das placas de concreto e entrava na tubulação. Diga caramba, aí. Coisa Oi, horrível. credo. acho que tá. Meu Deus. Vou ver. Olhar para baixo, Horrível. olhar para baixo e ver um bicho daquele tamanho do vaso deve ser terrível. Tá explicado. Horrível. Horrível mesmo. E aí, Marcelo? é, Bem, eu acho que eu já falei aqui, né? Da entrega do sonho, porque eu entreguei o sonho ao Senhor. Você tava, O você tava- recomeço de uma nova carreira, né? Então foram várias possibilidades, mas eu sabia que nenhuma daquelas seria o suficiente para eu poder ter uma família, sustentar minha casa e poder dizer ao meu sogro, ao meu futuro sogro, que eu queria casar com a filha dele. Então eu tinha que estudar mesmo, eu tinha que me qualificar. Eu falei aqui de seguindo, né, fazendo discípulos, e eu estou na escolha da noiva, né? Eu estou fazendo aquele paralelo, ministério e noiva, né? Ministério e noiva, o caminho. Então, para escolher Gigi como minha esposa, né, como minha noiva na época, assim, eu não tinha nenhuma grande exigência, né? Porque assim, como você vai exigir alguma coisa de um discípulo? Vê se você entende isso. Porque se alguém é discípulo, o que se exigir de um discípulo? Porque ele já rompeu tantas coisas para se tornar um discípulo, um seguidor do Mestre. Ele já abriu mão da sua vida. Ele já negou a si mesmo. Ele já tomou a cruz. Ele já perdeu a vida. Ele já renunciou a tudo quanto tem. Então, minha exigência qual era? Era só que fosse uma discípula de Jesus. Então eu tinha que identificar isso. Se ela era discípula, se ela era alguém que havia negado a si mesmo, se ela era alguém que tomava a cruz, se ela era alguém que perdia a vida e que renunciava a tudo quanto tem. E ela provou que era, porque as nossas classes socioeconômicas eram bem distintas, tá? Ela vivia uma vida melhor do que eu, mas ela se sujeitou a desenvolver amizade comigo. E eu ficava muito envergonhado, porque eu pensava, meu Deus, eu não vou conseguir dar a ela aquilo que ela tem na casa dela. Então, quando o meu pastor, na época aqui, o William, me disse assim, Henrique, você não olha para alguma irmã, você não pensa em casar, me conta aí. Aí eu disse, não, William, eu já tenho orado por algumas irmãs, não tenho definição, né? E eu posso te falar que tem 5 que eu estou aqui observando de longe.
Aí ele pediu que eu dissesse a ele quais eram, né? Por incrível que pareça, toda a igreja que sabe, toda a igreja sabe, Gigi era a quinta, só por uma condição, porque ela era aquela que tinha a melhor condição socioeconômica. Então, como eu sabia que eu ia ter que ralar muito, eu não queria que ela passasse por isso, porque eu achava que ela não tinha capacidade de passar por uma ralação, entendeu? Aí o William disse assim para mim, Henrique, eu conheço ela, ela não é assim. Se isso está te impedindo de ter amizade com ela, siga adiante e conheça. Eu disse, tá bom, vou conhecer. Rapaz, incrível. Que presente Deus me deu. Que a gente ralou junto, viu? A gente ralou. Só para você ter uma ideia, nesse período que a gente está ali se preparando para casar, meu sogro teve uma crise financeira terrível. Rapaz, a coisa mais é, alegre para um sogro é poder dar um melhor presente para sua filha, né? E eu conto isso com tristeza, mas só para você entender a condição que a gente casou. Meu sogro estava numa situação tão difícil, que meu sogro não conseguiu dar para a gente nenhum prato. Nada, 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 nada. A gente casou, os irmãos deram tudo o que a gente precisava para casar. Tudo, tudo, tudo. Todos os móveis, praticamente. A gente só comprou a nossa cama, um sofá que era da minha sogra, que minha esposa e eu, a gente juntava um dinheiro, a gente reformou, e uma mesa com 6 cadeiras. Foi o que a gente fez. E um guarda-roupinha de solteiro que ela tinha. Todas as demais coisas foram doações, tá? Então a gente iniciou a nossa carreira de casados numa situação bem difícil. A gente morou de aluguel inicialmente. Um amigo de minha mãe tinha um apartamento e por acaso ele soube que eu ia casar e ele perguntou à minha mãe se era real que eu ia casar. Minha mãe disse: "É, Marcos, ele vai casar". Aí o Marcos disse para minha mãe: "Dona Norma, diga para Henrique que ele não vai pagar aluguel. Ele só vai pagar a prestação do apartamento, só isso". Eu digo: "Oh, meu Deus, que maravilha". E foi assim que a gente iniciou nossa trajetória, né? Deus nos abençoou bastante. Hoje eu dou aula, vai fazer 20 anos que eu dou aula, né? São 19 anos, vai fazer 20 anos também, né? Que eu e Gigi a gente casou. O ano que vem a gente completa 20 anos de casado. O Senhor nos deu 2 filhos, né? Que nos alegra muito. Os 2 filhos cuidam de vidas. O mais velho tem um companheiro de obra também. A nossa vida é um presente, assim. Tudo que Deus tem feito, tudo que Deus tem nos dado de, 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 assim, de benefícios, tá? E por fim, o maior presente de todos, uma coisa que ardia no meu coração desde o primeiro dia que eu vi Pastor Robson na Casa do Atleta, ali em 1994, 95, naquele primeiro culto que eu participei. Eu disse a Deus: Senhor, eu queria tanto um dia fazer o que este homem está fazendo. Queria tanto poder pastorear o rebanho de Deus, queria tanto poder ter essa oportunidade de poder falar e muitas pessoas ouvirem e compreenderem, falar com tamanha graça. E graças a Deus, há 6 anos atrás, aquele serviço daquele jovem que foi discipulado, que pediu a Deus um companheiro, que pediu a Deus para auxiliar seus líderes, que pediu a Deus para liderar e que, antes de tudo isso, já havia pedido a Deus para poder pastorear. E aí, há 6 anos atrás, o Senhor me presenteou com a graça de pastorear seu rebanho. Então, penso eu que a gente conseguiu falar de tudo, dos 10 pontinhos aí. Aí as perguntas estão abertas. Amém. Boa, que trajetória, Henrique. Vendo tua trajetória ali na época do futebol, eu não sei se você teve a mesma impressão que eu tive, mas na época que também, né?
alguns sabem aqui, tive a oportunidade também de ir lá para fora, né? Cheguei em Espanha, Arábia e tal. E quando de repente o Senhor me tirou, né? Me tirou do futebol. E eu levei um período muito triste, muito mal, assim, conversando ali na época com o Mário. O Mário conversou bastante comigo ali, o Sérgio. E eu fiquei muito mal porque a questão do futebol, eu percebo assim que tira até por outros amigos, colegas na época, né? Que eles tentaram jogar, eles não conseguiram. Motivo. A expectativa que se cria, um jovem se cria para ser um jogador de futebol é tão alta. Ele, ele, ele cria uma expectativa tão alta que ele precisa alcançar, né? Que muitos acabam não dando ênfase ali no estudo, né? Eles A acabam maioria. não conseguindo estudar, porque tem que dar ênfase. Imagina você viajava, jogava aqui, jogava ali, então você não conseguia nem parar no lugar para estudar. Eu me lembro que na época eu cheguei a concluir o segundo grau, né? Então, graças a Deus, minha mãe foi uma exigência. Minha mãe também. Cheguei a estar no Vitória, como você entrou lá, na época 92, quando eu fiz o teste lá. Mas minha mãe sempre exigiu assim, ó, você tem que estudar. Se você não estudar, esquece futebol, você não vai jogar futebol. Então eu acabei dando ênfase no futebol e concluí o segundo grau. Mas eu fiquei muito mal porque justamente por causa dessa expectativa, porque eu não conseguia me enxergar fora do futebol, né? Eu não conseguia me enxergar fazendo outra coisa a não ser jogar futebol, ganhar dinheiro, né? Ter o que você almeja, todo jovem quer, né? Pô, ter condição de ter sua casa, seu carro. E eu, para ser sincero, nunca tive a pretensão assim de ficar famoso. Ah, ficar famoso, quero ganhar para ter isso, ter aquilo. Não, eu fazia porque eu gostava mesmo. Eu gostava de jogar futebol. Então, para mim, eu tinha como uma profissão. Cara, eu vou jogar futebol porque eu gosto daquilo. Mas não tinha essa pretensão de ficar rico, milionário, nada disso. Mas quando, de repente, eu vi, né, que eu tinha tanta expectativa que, de repente, o Senhor foi e frustrou essa expectativa, eu fiquei muito mal. Muito mal que, assim, se Deus não tivesse me curado, né, não vou me aprofundar aqui, mas Deus não tivesse me curado, eu seria, com certeza, uma pessoa depressiva, porque eu estava já chegando num estado, assim, de, de depressão. Eu estava muito, muito mal, não conseguia. Fiquei muito desanimado da vida. Eu via que estava ficando assim, um rumo muito perigoso, né? E eu falei, Senhor, por que que o Senhor permitiu então que eu passasse isso tudo, fosse lá para fora e tal, e de repente o Senhor, e agora eu estou nesse estado aqui, não consigo jogar e tal, e o Senhor está dizendo que né, que não é isso que quer para mim, por quê? Aí Deus me mostrou, que foi o que me curou. Me lembro que sempre a gente recebe uma palavra ali do Senhor, né? E eu falei, Senhor, por favor, fala comigo, me diz, porque eu preciso ouvir do Senhor, porque eu estou muito triste, né? É um vazio muito grande por dentro, porque eu tinha muita expectativa de continuar. E Deus falou para mim assim, que ele falou, Marcel, não é pela tua capacidade, mas eu poderia te colocar, e Deus foi bem claro, falou comigo, eu poderia te colocar em qualquer clube no mundo, eu poderia te colocar. Mas eu permiti isso para te mostrar que eu posso te colocar em qualquer lugar, mas eu não quero isso para você. Porque se você continuar, você vai se perder, você vai perder a sua salvação. E aí quando Deus falou isso para mim, isso queimou no meu coração. Caramba, aí eu vi o peso, porque eu não conseguia enxergar dessa maneira, porque eu era muito fiel, né? Eu estava ali, mas eu era muito fiel aos princípios que eu aprendi. Então nada me abalou, momento nenhum me abalou. Mesmo estando distante, sem perto, eu era muito fiel. Tive muitas situações, muita tentação, mas só que eu era muito convicto daquilo, então eu não me deixava me levar por nada. Tentação, aquelas coisas ali, não deixava. Mas era uma pressão muito grande, né? O tempo inteiro era muita pressão, muito assédio de todos os lados. Então, mas aí Deus fez abrir meus olhos, fez assim, que caramba, então quer dizer que eu ia me perder em algum momento eu iria me perder. Então eu ia perder a minha salvação, que para mim é a coisa mais importante. Aí aquilo ali para mim foi um bálsamo assim, quando caiu, né? Foi um bálsamo. E aí
Aí eu cheguei para Deus, falei, Senhor, muito obrigado por o Senhor ter respondido minha oração e hoje eu entendo por que que o Senhor não permitiu. Mas agora eu te peço uma coisa, que o Senhor tire esse vazio, essa dor que eu sinto. Eu te peço que o Senhor tire. Se não tirar, eu vou ficar a vida inteira com esse sofrimento. Eu não quero ficar com esse sofrimento, essa perda, assim, porque para mim é muito forte hoje. E com um milagre, assim, aí ele viu que ele tinha falado comigo, eu entendi, abracei ali a decisão dele, e aí ele foi lá e arrancou de mim de uma forma milagrosa, ele arrancou aquele desejo que eu tinha, aquele sofrimento que eu estava. E aí eu tive uma paz muito grande, uma tranquilidade, saber assim, poxa, o Senhor me ama, porque Amém. eu poderia ter me perdido, podia ter perdido a minha salvação, porque entraria naquela palavra de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? E aí eu me lembro que quando eu fui morar em Porto Alegre, eu não sei se você já se deparou com essa situação, mas quando eu fui morar em Porto Alegre ali em 2008, logo quando eu cheguei, né? Para quem não sabe, eu sou casado com a Leile, que Leile é gaúcha, então eu saí de Salvador em 2008 e fui morar em Porto Alegre. Aí quando eu cheguei lá, né, fiquei muito amigo dos irmãos, e aí os pastores na época falaram, Marcel, tá travando, é? Alguém mandou uma mensagem que tá travando? Às vezes oscila um pouquinho, mas dá para compreender. Ah, tá bom. Mas é pouquinho mesmo, não é muita coisa. Tá bom, então. Aí os irmãos chamaram Marcel, vai ter um retiro de jovens e eu gostaria que você fosse lá e trouxesse o seu testemunho lá, que o seu, né, de futebol e tal, e queria que você contasse para os jovens, inclusive porque tem muitos jovens ali que estão jogando até na divisão de base do Inter, do Grêmio, então eu queria que você trouxesse sua experiência lá para os irmãos no retiro, você pode trazer? Eu fiz, claro. Aí eu me lembro que eu fui no retiro, e eu peguei, fui lá e contei minha experiência, né, como é que foi minha experiência, e aí, quando acabou, foi interessante, que quando acabou, eles vieram me procurar. Eles falaram, tio, e agora? O que o senhor me diz? Porque eu jogo, tô na divisão de base do Grêmio, eu tô na base do tal. E vieram até alguns pais falarem comigo, Marcel, e aí? Tal, como é esse negócio? E, pô, tô com meu filho lá, a gente tem tá jogando no teste, tá lá jogando, seguindo carreira profissional, pode ir para outro clube e tal. E aí, o que me diz? Qual a tua direção? Aí eu, caramba, que responsabilidade, né? Aí eu peguei, parei assim, aí quando que eu tava assim, né, tentando jogar futebol, isso, também um jovem, um gurizão, e tentando jogar. E aí, turma de irmãos, os conselheiros, turma de irmãos, que, que eles me apoiavam. Inclusive, o Mário e o Mário, quando ele, Marcel, não acredito que eu tô te vendo aqui ainda. Você tem que estar no clube grande, joga, tá no clube grande e tal. Ora por mim, porque eu tô tentando e tal. E aí, por mim, só que aí já tinha uma outra gente ali, o Benito. O Benito, querido, tal. Eu acho que você ia estudar futebol e tal. Aí eu peguei e falei para os pais e para os irmãos. Então, o que é que eu fazia? Agora tá travando mais um pouquinho. Ah, tá. Alô, 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 teste. Teste, teste. Tá? Melhorou? Sim. Tá. Então, o que é que eu fiz? Aí eu peguei e fiz assim. Também não estou entendendo. Tá. Melhorou, Bia? Tá. Então, aí eu falei assim, ó, olha, então o que é que eu fazia? Eu sabia que tinha uns que não me apoiavam tanto, eu ia nos que me apoiavam. Então, eu sempre procurava os que estavam me apoiando, né? Porque eu queria aquela palavra, aquele incentivo, eu queria que eles orassem por mim, eu não queria receber água fria sendo jogada em mim e tal, para eu parar
uma coisa que eu queria muito. E eu treinava muito para isso, era muito focado. Então, eu procurava. Então, o que eu vou falar para vocês? Eu imagino que vocês, né, querem isso. Mas eu vou falar a minha experiência. Não sou eu quem vai falar para vocês, faça isso ou não faça aquilo. Justamente eu tinha esse pensamento que eles falaram contigo, Henrique. Que se eu falar Sim. assim, faça, de repente se perde lá na frente, você assim, pô, mas o tio Marcelo já teve uma experiência, de repente falou comigo. Se ele tivesse falado para mim para eu ir, ou então falado para meu filho, ele não ia hoje estar perdido como ele está hoje. E outra coisa também, eu pensei a mesma coisa, poxa, eu vou chegar e vou falar, não vai, de repente você tem tanta expectativa que você quer jogar, e aí você financeiramente você não vai bem, aí depois, poxa, se eu tivesse jogado, eu poderia ter ganhado dinheiro, depois eu ia sair do futebol e ia pelo menos ter minha condição financeira estruturada. Eu falei assim, ó, eu não quero trazer uma direção dessa para vocês, mas o que é que eu vou falar para vocês de experiência própria? Isso pode ser um balde de água fria, mas eu preciso ser honesto com vocês. Eu, como eu já tive lá, e o que eu passei, as situações que eu passei, as provações que eu passei, eu não aconselho para filho de ninguém. Eu não queria que meu filho estivesse lá. Eu falei para eles, eu não gostaria que meu filho estivesse lá. Por quê? Porque é muita tentação, é muito assédio, é muita mentira que querem que você minta. E qual é o risco de você ficar rico e você ficar famoso e você ser mais assediado ainda? Então, olha o turbilhão de coisa que proporciona você a se esfriar na fé e você se perder. Então, uma coisa é você já estar lá, você estava no mundo e de repente você está jogando futebol e já está lá inserido há muito tempo, e aí você ouve o evangelho do reino. Então, você ouve o evangelho do reino, o que acontece? Aí você mudar, porque você está ali. Você tá, é a tua profissão. Então, aí você vai chegar um momento que você vai ter que decidir. Você vai continuar ou você vai sair. Uma coisa é você já estar lá e você receber o evangelho do reino. Outra coisa é você ter o evangelho do reino e querer entrar lá. Então, é algo muito delicado, sabe? Então, o que eu posso falar Verdade. é muito difícil para um discípulo conviver com aquele ambiente, né? Pra você ter ideia, tinha vez, Henrique sabe disso, tinha vez que a gente ia jogar, a gente ia viajar para jogar aí contra algum clube, aí quando chegava lá, jogava. Aí depois terminava de jogar, né? O que é que o pessoal fazia? Ia pro hotel, tomava banho e ia para as festas à noite, né? Para à noite. E eu era o único que ficava no hotel. E eles tiravam o maior sarro de mim. Eles iam, quando voltavam, ficavam contando o que tinham feito nas festas, as coisas absurdas, e eu, um jovem solteiro, tendo que ouvir e ainda ficar ouvindo, tirando sarro de mim, e eu ter que aguentar aquilo. Então, é um ambiente muito difícil para um discípulo. E aí, aí o que é que você tem que fazer? Você tem que decidir. Falei, poxa, será que vale a pena eu, eu sacrificar isso daqui? Eu dar continuidade a isso daqui e correr o risco de me influenciar, de me esfriar na fé e daqui a pouco me envolver com essas coisas aqui e eu me perder? Será que vale a pena? Ou então eu me tornar um religioso, achar que eu sou cristão, discípulo e estou cheio de vida de religioso, de se dizendo evangélico, e na verdade eu sei que lá no fundo eu estou vivendo em pecado, porque né, é como muitos aí se dizem, e a gente sabe que não tem testemunho nenhum. Então, o que vale, independente, isso aqui eu falei num exemplo, puxando a corda ali, né, do Henrique, que já jogou futebol, também tive a oportunidade, né, não como ele, né, muito mais, mas de conviver, mas serve para cliente, como o Henrique falou, ó, tem que trabalhar, mas cada ambiente é diferente do outro. Tem ambiente que é muito propício de você, né, pecar, tá do mas em todos esses ambientes, seja na escola, tanto para meninas quanto para meninos, seja na escola, seja no trabalho, né, na faculdade, tem que ter aquela coisa que a gente falou nas lives passadas. Tem que ter a convicção de que nós somos do Senhor, independente de qualquer circunstância, a gente tem que estar firme nessa fé, perseverando, não se deixar levar pelas circunstâncias, pela tentação, porque
porque não vale a pena. Não vale a pena. Por maior que seja a tentação, por maior que seja o brilho desse mundo, nada compara com a vida de Jesus que já temos aqui, eterna, em Jesus aqui, tá? E um dia o que a gente vai alcançar e estar com o Senhor para sempre. Será que vale a pena perder, abrir mão de tudo para prazer aqui da terra? Não, não vale a pena. Não é isso, Henrique? É verdade. Isso mesmo, Marcel. Um texto em 1 Pedro 2,9, né, bastante conhecido da gente, que diz: mas vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Existe um motivo para tudo isso, mas se a gente voltar, vamos lá, uma raça eleita. A gente está vivendo agora um pleito eleitoral, aonde a gente pode exercer o chamado sufrágio, né? Que é eleger alguém, colocar alguém no poder. Só que o que Pedro está dizendo? Vós sois o quê? Uma raça eleita. Quem nos elegeu foi o próprio Senhor, para nele habitarmos e estarmos. Então fomos eleitos, tá? Pelo próprio Deus. Primeira coisa, então eu sou raça eleita, sacerdócio real. Então há um rei acima de nós. Aí ele ainda diz, além de raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Veja, hoje no mundo existe um único povo que não tem território, não tem país, não tem estado, tá bom? São os curdos. Os curdos, eles desejam um país, cujo nome seria Kurdistão. Só que os curdos, eles são um povo. Eles são povo. E todo povo, toda nação tem história, cultura, costume, idioma, bandeira, hino, exército. Veja, todo povo tem isso, mas é possível que um povo não tenha território. Henrique, então se os curdos não têm território, eles moram em qual localidade? Nos ares? Não, eles habitam em 5 países ao mesmo tempo. Então você pega um pedaço de 5 países, tá? Quais são esses países? Irã, Iraque, Turquia, Síria e Armênia. Veja, a palavra está dizendo que nós somos uma nação. Então, como nação, a gente tem uma história, a gente tem uma cultura, a gente tem costumes, a gente tem um hino, a gente tem uma bandeira. O que é que somos nessa terra? Deus olha para nós e nos vê como embaixadores do reino de Deus. Representamos o reino celestial aqui na terra. Nós não somos desse mundo. Então nós temos uma identidade. Nós temos uma identidade. E a nossa identidade é o Senhor. Veja, em toda identidade tem lá nacionalidade. Nós não somos daqui. Estamos aqui, não somos daqui e não ficaremos aqui. O Senhor virá para nos buscar e quisera que ele nos encontre perfeitamente santos para nos levar, para que a gente possa com ele cear e junto com ele nos alegrar. Então a gente tem que viver a eternidade desde já, agora. Por quê? Porque somos uma raça que fomos eleita, tá? Eleitos por ele. E ele nos formou um sacerdócio real. E nós somos para ele uma nação santa, a fim de proclamar suas virtudes, a fim de falar acerca dele para aqueles que não o conhecem, como nós também um dia não o conhecíamos e agora o conhecemos. Então, jovens,
Eu estou aberto aqui para que, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu vi que teve uma pergunta, alguém querendo saber com quais jogadores eu joguei, né? Eu joguei com muitos jogadores, talvez vocês não conheceram, né, os mais famosos da época. Acho que pelo menos três vocês devem conhecer, aqueles que gostam de futebol, né? Eu joguei com três jogadores que foram pentacampeões mundial. Dida, Vampeta e Júnior, lateral esquerdo, que jogou no Palmeiras, Nossa, jogou no velho. São Paulo, né? E Júnior joguei, Maestro? Foi Júnior Maestro? Rapinho. é, Júnior. Uma Maestro. Um jogou no E Flamengo. joguei. Ele jogou no Não, Palmeiras? não é esse Júnior, é um outro Júnior lateral esquerdo, que é de Ah, Santo Antônio de Jesus, jogou no Palmeiras e no São Craque, Paulo. craque, não conheço não. É. craque. E joguei com, assim, o melhor de todos os que eu joguei até hoje foi o Bebeto, tetracampeão, Olha, né? rapidinho. E tipo, esses caras eram gente boa, era chato. Tudo gente boa. Nenhum aí era chato. Eu joguei com um que era chato, muito famoso, Fábio Costa, goleiro, campeão brasileiro no Corinthians e campeão brasileiro no Santos. Uma não conheço Esse, ninguém, velho. Só conheço o Didi e esse era chato. Vampeta. E Bebeto. Pronto, então. Pronto, a gente morou na mesma Vai casa. lá no YouTube lá, Dida, Vampeta e Júnior. os caras jogaram muitos. Cara, aquele muitos. É, pai. Você tem quantos anos? Você tem quantos Hoje eu anos? tenho, hoje eu tenho 46 anos. Pumba. Isso daí foi em 90 ou em 80? Isso Você, aí foi você é da de época de ouro, então. Época anciã. 92 a 98 no Vitória. Tá? Em 92? 97, Bebeto veio do La Corunha e voltou para o Vitória, porque ele é da base do Vitória. Ele foi comprado pelo Flamengo nos anos 80, né? E depois ele voltou para jogar no Vitória. O senhor é da época anciã do futebol. O senhor e tio Que Marcelo aí. nada. Dois Ah, anciãos. nada. Dois Tem anciãos. muita coisa Na boa antes da época, gente. o Brasil só era tetra, imagina. Rapaz, Pronto, a gente teve a felicidade de ver o Brasil ganhar duas Copas, né, Marcelo? 94 e 2002. Henrique, eles estão zoando que a gente é dinossauro. É. É. Pomba. Foi a Fiz sua teste aí, do não? Bahia. Dois Heitor, eu fiz teste dinossauros do aí, pai. Bahia, mas não passei, viu? Eu quero saber, Henrique, se Pô, eles, mas pior que era. dúvida, se eles vão conseguir pegar a fase que o Brasil era Brasil. Era a Ô, seleção rapaz, difícil. Nossa, e mas Nossa não tem fase tá como, horrível. era não Horrorosa. tem como ser Essa pra nada. a fase comparado que quando ao Brasil de hoje, qualquer Brasil é bom. a fase, ó, a fase que o Brasil, quando os caras entravam assim para entrar com o Brasil no campo, os caras ficavam assim, ó, olhando para os caras assim, ó. É isso mesmo. Parecia super-herói jogando contra super. Não tinha, a gente olhava assim, cara, quem é que o Brasil vai bater dessa vez? Hoje, Verdade. já estão perdendo o Paraguai, ô Henrique. Rapaz, que situação Paraguai era triste. saco de pancada, velho. Camarões também. Tinha 20 anos sem ganhar. Perdeu na Copa Nenhum 1-0. time trocava, pô. Nenhum Bebeto time. que Henrique jogou. Cara, Bebeto. Ninguém dava nada pro Bebeto. Cracaço de bola, um dos melhores jogadores do É Brasil. mesmo, velho. Ô, Bernardo, essa camisa que você tá usando é do Avaí, é? O melhor jogador da história do Avaí, eu sou padrinho de casamento dele. Que fez o Caralho. gol de bicicleta contra o Corinthians na Série B, que colocou o Avaí na primeira divisão. Evando. Já ouviu falar nesse jogador? Acho É que antigo. não. É antigo. Evando é dono. O Evando, ele é dono de um clube chamado Fair Play. Fica ali pertinho do estádio do Avaí. Entendeu? Ele tem um time de futebol também hoje. Ele é mineiro, mas elegeu Florianópolis para terminar a vida dele. Entendeu? Então ele é um dos. Ele ficou 5 vezes no Avaí. Ele saía, voltava. E ele se converteu junto comigo lá no Vitória. Tá? E o interessante, ó, esqueci de falar um negócio bem massa. A pessoa que pregou o evangelho para mim, né? Aquele único convertido que tinha na casa onde éramos 80,
Hoje ele é meu companheiro de obra aqui em Aracaju. É. Ele casou com minha irmã. Aí eu dei esse presente para eles, né? Ah, eu colocava a foto da minha irmã, porque eu dividia armário com ele, né? O meu armário era o mesmo Falou, mas armário dele. não Aí lembrava. eu coloquei a foto de Érica, minha irmã, ali. Toda vez que ele abria a portinha dele, aí ele via, né? A minha irmã lá na porta. Só que ele já tinha uma namorada, né? E ele era convertido, e minha irmã não era. Quando eu operei o joelho, minha irmã foi me visitar em Salvador. E aí, quando ela voltou para Aracaju, aí ela mandou uma carta, porque antigamente era tudo carta. Aí ela disse assim, que tinha gostado do menino da blusa vermelha. Aí eu disse, tira o cavalinho da chuva. Ele é crente e ele já tem namorada. Aí ela tirou o cavalinho da chuva e eu aproveitei o ensejo para poder pregar o evangelho para ela, sem maiores pretensões, né? Aí o Marcelo foi embora para a terra dele, que ele é de Campina Grande, na Paraíba. Aí eu dei o endereço da minha mãe. Eu disse, Marcelo, minha mãe gostou tanto de você, escreva para ela, entendeu? Ela vai ficar muito feliz. E Marcelo, quando foi embora para Paraíba, ele encerrou o namoro. E ele fez uma oração. Ele disse: Deus, eu só vou namorar agora com a minha esposa. Nunca mais eu quero namorar com ninguém, a não ser com a minha futura esposa. E lá na Paraíba, ele foi muito assediado. Ele era um menino bem bonitinho, né? Hoje não tá muito bonito, não, mas ele era bonito. Parecia Raí. Aí ele escreveu para minha mãe. Minha mãe gostava muito de escrever, gosta até hoje. Reescreveu para ele. E ficaram ali trocando cartas, até que um dia ele veio visitar minha mãe aqui em Aracaju, né? Nisso, minha mãe já é convertida, a Érica já é convertida. Os meus primeiros frutos foram as minhas duas irmãs e minha mãe. E aí eles ficaram amigos e se casaram, né? E hoje a gente, nós somos presbíteros aqui em Aracaju, né? Somos 4 presbíteros e 2 ex-jogadores de futebol. Cara, Henrique, o Marcelo é muito, muito gente boa. Eu conheci, e eu pensei ele trazer um dia aqui a palavra live, cara. Ia ser Ah, vai ser bom, cara. Vai ser bom. Marcelo agora colocou um jogador. Ah, colocou um jogador não, né? Ele levou um jogador há 6 anos atrás para o Palmeiras. E esse menino hoje joga no West Ham, daqui de Aracaju, mora na minha rua. Eu tô até com a camisa dele, ele mandou a camisa para mim lá da Inglaterra. E Marcelo tá aí, lutando na justiça para poder receber do Palmeiras. É uma bolada, velho. É uma bolada. Qual é o nome dele? É Luiz Guilherme. Jogou no Palmeiras, Luiz Guilherme. Joga na seleção brasileira sub-20, né? Ele é parceiro ali de Endrick, os dois subiram juntos pro profissional, né? E o Palmeiras faz muito jogador bom. Ele tem outro jogador no Palmeiras, ele tem jogador em tudo que é time, cara. Tudo que é time. Vai ser bom um dia ele vir aqui, viu? Pô, vai ser Vai ser legal. legal. Convidar Legal mesmo. ele aqui um dia aqui, ver o dia que ele estiver disponível Tá ali bom. falar pra gente. Amém. Tá certo. Tio, rapidinho. Quem quer fazer Só não... um tema falar pro Henrique aí que está Como, Marcel? Tá difícil de entender. alô, alô, tem o microfone ligado aí. Deixa dar uma. É do Bernardo. Tá. É o seguinte, estamos quase encerrando. Queria saber se tem alguém aí que gostaria de fazer alguma pergunta, fazer alguma complementar aí o que foi trazido. O que foi trazido. Misericórdia. Rapaz, eu joguei contra o Corinthians, era muito ruim jogar contra o Corinthians, velho. Torcia pro Corinthians, cara. Como é que ia jogar contra o Corinthians? Ah, doido. É isso, tem alguém que quer complementar alguma coisa, falar aí com o Henrique? A hora é agora, porque estamos quase encerrando. Ó. Hoje, cara, o papo foi bom, hein? Hoje, geralmente a gente encerra, Henrique, às 22 horas. Ó, hoje tá 22h20 e ainda estamos aqui. E uma galerona aqui ainda. Então, alguém quer complementar, falar alguma coisa, perguntar alguma coisa pro Henrique aí? A hora agora é que a gente está quase finalizando. Pode perguntar. Tem um aí. Eider. Oi, boa noite. Boa Na noite, Eider. questão do companheirismo,
Porque, tipo assim, no meu setor só tem eu de adolescente e garoto. O Certo. meu amigo que não foi oficialmente companheiro, mas foi a primeira pessoa que eu saí para pregar e tal. Hoje só tenho eu. O que eu faço nessa questão? Como é que eu posso agir nisso? Então, no caso, hoje não tem uma perspectiva de um companheiro pela ausência deste, não é isso? Isso Não também, existe. Não- não não- tem adolescente nenhum sem ser eu, de menino. então, então, o que que pode ser feito? Tem alguém mais velho do que você? Porque uma coisa que eu fiz, Eider, na minha vida, durante muito tempo, foi relacionar com pessoas mais maduras, com pessoas mais velhas, entendeu? Porque eu também vivenciei esse período, da falta de pessoas que tivessem a mesma idade que eu. Então, a opção que eu tinha era me relacionar com as pessoas mais velhas, inclusive pessoas casadas. Eu, bem jovem, e eu sempre gostei muito de aprender com os mais avançados em idade, né? O que a gente chamaria nas escrituras de anciãos, né? Os mais antigos. Sempre fiz muito isso e eu oriento e incentivo meu filho também a fazê-lo, né? Andar com os mais velhos. Acho que é uma solução aí, já que não tem, né? Alguém da sua faixa etária. Ok. Luan, Boa noite. Qual foi o pode time ver. que você mais gostou de jogar? O time que eu mais gostei de jogar. Bem, o time que eu mais gostei de jogar, por incrível que pareça, foi o 13 de Campina Grande. Por quê? Esse time estava há 11 anos, ele estava há 11 anos sem ganhar campeonato. Esse time tinha ido para a segunda divisão. O presidente resolveu fazer um time onde ele começou a contratar um monte de jogador rodado do Nordeste. Ali tinha jogador que tinha jogado no Inter, no Bahia, jogador que tinha jogado em muitos clubes bons do Brasil e do Nordeste, né? E aí a gente conseguiu ser campeão, né? E depois a gente ganhou novamente o campeonato, porque ali foi muito bom, porque ali eu tinha a Igreja de Deus me servindo do meu lado, no momento mais importante da minha vida, em Campina Grande, né? Eu ali estava bem na cabeça, psicologicamente eu estava na melhor fase da minha vida. O nível de confiança de que eu ia entrar em campo, ia fazer tudo aquilo que eu tinha treinado, era muito forte. Fisicamente, eu estava assim no auge, né, da minha profissão. Então eu tinha muita certeza e muita confiança de que o que eu ia fazer em campo ia dar certo, tá? Eu era um defensor, eu era lateral direito, então eu era um marcador e raríssimas vezes eu tomei um gol que eu tivesse sido culpado, né? Tivesse errado uma bola, fazer um pênalti, uma falta assim que gerou um gol, porque eu estava bem em todos os aspectos, mentalmente, né? Psicologicamente, fisicamente, estava bem, né? Então para mim foi e espiritualmente, né? Principalmente. Eu tava, foi o time que eu melhor joguei, tá bom? Em outros times eu joguei bem, né? Mas não tive assim, o apoio de igreja como eu tive lá em Campina Grande, né? Fala, Acho Henrique. que Bernardo me perguntou se os times que eu joguei fora do Brasil, né? Bernardo, fora do Brasil, eu jogaria, né, em um time. Eu fui fazer teste no Filgueiras de Portugal. O treinador desse time, quando eu cheguei, o treinador pediu demissão porque ele tinha sido contratado por um time melhor. O treinador era Jorge Jesus, que foi substituído por Diamantino, que foi um meio-campista da seleção portuguesa, tá muito bom também. E por um erro de comunicação, eu fui para esse time em Portugal, na minha cabeça como lateral direito, né? No Brasil, na época, não se falava em ala direita. Lateral direito na Europa, na época, em 98, era um terceiro zagueiro que jogava pelo lado direito. Então você jogava com três zagueiros e dois alas. Então eu fui para jogar de zagueiro pela direita, que na Europa seria o lateral direito. E eu toda hora ia para frente, voltava, para frente, voltava.
E só via que tinha um angolano chamado Malamba, que toda hora o cara ali fazia gol, fazia uma fumaça ali. Eu estranhava porque eu olhava para trás e o zagueiro não marcava, né? Enfim, eu passo 15 dias fazendo esse teste e no final o pessoal disse que para aquela posição eu não tinha a mínima condição de jogar em Portugal, que eu subia muito, eu avançava muito. Eu disse, meu Deus, por que ninguém me falou? Eu não sabia. Aí eu voltei, foi quando eu joguei aqui na minha cidade, Sergipe, que eu trouxe Marcelo para jogar aqui comigo em Sergipe. E aí ele aproveitou e ficou para sempre, nunca mais saiu. Já era noivo de minha irmã e nunca mais ele saiu daqui. Tá? Fala, Henrique. Boa noite. Boa Eu noite. estive aí em Aracaju com o Vanjo e com alguns jovens quando tu foi ordenado a pastor. Ah, foi? Que bacana. Tu Foi tinha muito quantos bom. anos? Eu queria que tu repetisse aí aqueles 4 tópicos da bússola que tu falou Ah, mais tá. cedo. Repito, tá? Resumidamente, a primeira bússola é a palavra. A palavra, ela é inquestionável, tá bom? E muito confiável, tá bom? E muito confiável. A segunda bússola são os conselhos, tá bom? Na multidão de conselheiros há sabedoria e os conselhos, eles podem ser tomados. Vamos lá, existe uma escala de conselheiros. O primeiro que você precisa pedir conselho, o primeiro grupo de conselheiros, são os pais. Ah, Henrique, mas não é a igreja o primeiro grupo de conselheiros? Não. São os pais, tá bom? Os pais têm uma autoridade que foi constituída, delegada diretamente de Deus para a vida de vocês. Não abram mão de seus pais. Segundo, aí sim você entra na igreja. Como? Você tem discipuladores, aí você tem companheiros, líderes, pastores para aconselhá-los. E eu vou mais além no grupo de conselheiros. É possível, tá bom? Ó, eu estou falando com a mente de quem tem 46 anos. Existem amigos que não são discípulos, que têm experiência de vida em algumas áreas que eu preciso tomar uma decisão. Então é possível que alguns desses amigos possam também me ajudar na tomada de decisão. Então os amigos seriam um terceiro grupo de conselheiros, mas não abrindo mão dos demais, tá? Amigos, terceiro grupo. Segundo grupo, Igreja de Deus. Primeiro grupo, pais. Terceira bússola é a voz do Espírito no coração. Bem, a gente não pode estar tomando decisão pela voz do Espírito que está aqui dentro, porque pode não ser a voz do Espírito. Então, essa voz, ela é bastante nebulosa, tá? Essa bússola, ela tem muitas nuvens e ela pode te apontar o caminho melhor que a tua mente está te informando. Isso não pode ser o melhor. Há caminhos para o homem que parece de luz e vida e no final é caminho de morte, tá bom? Então, essa bússola 3, ela não é, tá? Nada confiável. E a bússola 4 são as circunstâncias. Aparecem várias circunstâncias nas nossas vidas que a gente é quase que obrigado a tomar uma decisão. Só que essa circunstância, ela é inconfiável. Como assim, Henrique? Uma circunstância que pode acontecer. Lembra que eu falei da história de tomar decisão porque me parece que esse caminho é melhor e o outro não? Ah, eu agora estou aqui desempregado, um exemplo. E eu sou professor hoje, tá? E aí uma escola boa aqui na minha cidade, ela chega para mim numa oportunidade circunstancial. Henrique, você quer ganhar quanto para sair da escola que você dá aula? Aí eu vou lá e digo, ó, eu queria ganhar, sei lá, R$ 150 hora aula. Aí a escola vem e me paga e eu aceito. E eu não peço conselho a ninguém. Mas eu vou abrir mão de uma escola que eu já estou há 17 anos para ir trabalhar numa nova escola porque ela está dizendo que vai me pagar mais. Já pensou daqui a pouquinho, eles não gostam do meu trabalho e 6 meses depois eu perco aquele emprego. Eu abri mão dos 17 anos, um trabalho que eu já conhecia, né? Todo o modelo, como pensa cada gestor, como é o perfil do aluno, e eu vou jogar isso fora, né? Sem pedir conselho, né? Então,
essa última bússola, ela é inconfiável, tá? Acho que é isso. Valeu. Beleza. Alguém mais? Luan Não, levantou. O Bahia é rapidinho aqui. Até que ano você ficou no Vitória mesmo? No Vitória eu comecei em 92 e saí em 98. Você chegou a terminar a temporada, no caso, depois que terminou o Baiano? Depois que terminou o Baiano de 90 e quanto? 98. 98, pronto. O que aconteceu em 98? Em 98, eu disputei um torneio na Itália, Copa Carnevale, tá? A Taça São Paulo, porque eu ainda era sub-20. E depois, Arthurzinho, que era o treinador do Vitória em 97, foi contratado pelo América de Natal. E ele pediu a minha contratação. Aí eu fui emprestado para o América de Natal, tá? Em 98. E lá a gente foi campeão da Copa do Nordeste em cima do Vitória, em 98. E aí eu voltei para o Vitória, só que eu voltei soberbo. Voltei achando que eu era o rei da cocada, entendeu? E aí, o que aconteceu? O treinador era Candinho, tinha sido treinador da seleção brasileira, o time estava fechado, profissional, e o diretor de futebol pediu que eu descesse para o sub-20. Aí eu disse: não, não vou descer para o sub-20. Como é que você quer que eu desça para o sub-20 se eu fui campeão em 97 aqui, eu fui campeão em 98 pelo América, em cima do Vitória? Você quer que eu desça para jogar nos juniores de novo? Aí ele disse: Henrique, isso é com contrato, imagine, é a única oportunidade que você tem de ficar no Vitória agora, é descer para o sub-20. Você vai fazer vários coletivos com o profissional, você pode ser chamado para treinar. Aí eu disse para ele, soberba, tá? Puramente soberba. Eu disse: não, não vou, prefiro ir para casa. Arrume um time para mim, me empreste, né? E eu vou. E, bem, voltei para casa. Isso ali, acho que era julho de 98. Fiquei até outubro de 98 em casa, até conseguir o meu passe, né, para poder ir para Portugal. Cheguei em Portugal, aí tive que voltar para o Brasil, não deu certo. Tudo o que? Lembra aquela historinha das bússolas? Não fui atrás de conselheiro, não fui atrás de ninguém. Tomei uma decisão de maneira solitária. E o solitário, ele busca o seu próprio interesse e se insurge contra a verdadeira sabedoria. Então me dei mal, né? Me dei mal, achava que era alguma coisa, tomei uma rasteira muito grande. Tá? Então, no caso, você não chegou a jogar o Baiano. Em 98, não. 98, não. Eu ia perguntar Iba, qual pergunta tinha no sido a zap cidade. dele depois, Calma, Iba. eu ia perguntar qual tinha sido sua sensação de perder pro Bahia. Em 98? Isso. Não, O ano que ela foi campeão. rapaz, em 97 o Vitória ganhou todas as partidas contra o Bahia. Receba, Foi gaiato. Ah, Iba, todas. cala a boca, Iba, cala a boca. Em 98 a gente ganhou mais, então, porque a gente foi campeão, querendo ou não. Pelo amor de Aí, Deus. Marcelo, depois a gente pode fazer uma Poxa, live só com esses Marcelo. boleirinhos, viu? Só com os boleirinhos. Ó, a gente vai ter que fazer uma live aí. Vou ter Depois. vontade de jogar bola agora. Só os homens aí, que as minas estão flutuando. Só os homens. E aí vamos ser o bate-papo das perguntas com o Henrique lá. Então, mas, Henrique, show de bola. Muito Valeu, boa. Marcelo. Fui muito edificado. E com certeza, muitos aqui também. O senhor falou muito ali, Amém. aí de ti. E o seu testemunho de perseverança, que serve de exemplo para todos os jovens, porque como o Henrique falou ali no início, né? Um dia recebemos isso de alguns irmãos mais velhos e isso ficou em nosso coração e a gente, com o passar do tempo, tem transmitido aquilo que nos foi transmitido, temos retransmitido. Então, isso que está acontecendo aqui, Henrique, é algo que o senhor também colocou em meu coração para estar
falando lá com os jovens, trazendo pessoas para trazer testemunho, trazendo palavra, para de alguma maneira o Senhor falar através que o Senhor fala de muitas formas, né? Então aqui é um Amém. veículo, Verdade. aqui é um veículo que o Senhor proporcionou, essa tecnologia, mesmo distante, a gente poder receber do Senhor através de outros irmãos de longe, e irmãos também se conhecerem de outras localidades, né? Que é muito bom essa comunhão e conhecer mais do Senhor através de outros irmãos. Então, muito bom, e obrigado aí pela disponibilidade de estar falando conosco aqui, foi muito importante hoje. Amém. Marcel, eu que agradeço. Pode contar comigo, tá? Em outras oportunidades, qualquer dia que você quiser, tá bom? Se te parecer útil, conte comigo, viu? Para dar Amém. esse suporte aí a você, porque eu também tenho uma carga muito grande pelos jovens. Aqui a gente tem um trabalho também importante com eles. Então, precisando, conte comigo, tá bom? Amém. Jovens, muito bom estar com vocês, viu? O Senhor os abençoe, os agracie. Amém, E amém. um dia, daqui a 10, 15, 20 anos, a gente se reencontre, tá? E você diga assim, tio, ó, nunca me esqueci daquilo que o senhor me falou, tá? Eu tô aqui hoje servindo a Deus, cuidando de vidas, tá? Amém. Servindo no ministério, porque tudo isso parte de um sonho. Existe um sonho que Deus pode tomar para si, mas tem um outro sonho que Deus pode até não querer que você o realize. Mas tem coisas que são realidades. E a realidade na vida de um homem, tá bom? É que, se possível, se ele seguir tudo como diz, né, a regrinha, ele alcança uma posição de proeminência importante na casa de Deus. Então, cuidar de vidas, orar para que você tenha um companheiro de obra, orar para que o homem possa auxiliar seu líder, e um dia pedir a Deus que você possa receber essa graça, esse dom de cuidar de uma igreja na casa. E orar também, quem sabe? Aquele que almeja o episcopado, excelente coisa almeja, né? Deseja. Então, espero que daqui dessa turminha, tá bom? A gente possa ter homens e mulheres que cooperem profundamente com a propagação do Evangelho do Reino. Que a casa de vocês um dia seja um quartel-general para equipar as mãos, as mentes e os corações de muitos jovens, como vocês são jovens hoje, que vocês possam acolher muitos jovens, tá bom? Amém. Deus abençoe.